Olá pessoal, eu sou Vika e no vídeo de hoje vou explicar a vocês como fazer um brigadeiro. Essa é uma série sobre comidas, já tem um vídeo sobre cupcakes e sobre bolos também, eu vou deixar os links na descrição. Assim como algum vídeo que possa ajudar vocês a fazer esse brigadeiro, ou que eu possa ter explicado de uma forma mais detalhada alguma coisa, então vai estar na descrição também, tá bom? Para fazer esse brigadeiro, a forminha vai ser bem parecida com a do cupcake, porém, no vídeo sobre cupcake, a forminha, eu expliquei ela de uma forma mais arredondadinha, como se fosse um U. E aqui, no brigadeiro, eu vou explicar ela com a forma mais quadrangular, tá? A bordinha dela é mais reta e não arredondada. E no caso, eu vou explicar essa forminha de uma maneira mais rápida. Então, se vocês quiserem aprender com detalhes, é bom assistir o vídeo sobre cupcakes, que eu explico bem direitinho, bem devagar, tá? Então, vamos lá. Então, para começar, vamos pegar metade de uma folha em branco. Para desenhar a forminha, nós vamos fazer um trapézio. Eu expliquei como desenhar figuras geométricas, tem um vídeo aqui no canal que também vai estar na descrição. Nós podemos medir aqui o tamanho desse trapézio, as laterais, para elas ficarem com o mesmo tamanho. Nós podemos fazer um ponto inicial, e aí essas linhas são convergentes, elas iriam se encontrar aqui nesse lugar. Então, a gente vê que esse ponto, ele teria que estar no centro aqui do trapézio. Então, aqui, esse aqui tem 3 centímetros, teria que estar em 1,5. Aí, essa linha iria seguir para cá. Ou seja, o meu ponto tá errado. Essa linha tá quase certa. E a de cá, eu tive que fazer uma adaptação, porque ela tava errada. Então, se vocês quiserem seguir esse ponto de referência, no outro vídeo eu expliquei de uma maneira diferente, tá bom? Era só medir aqui e ir fazendo os tracinhos. Mas aqui nós podemos fazer umas linhas seguindo esse ponto de referência, que aí fica bem simples. Eu vou fazer, no caso desse comprimento aqui, daqui pra cá. Não esqueçam de alinhar a régua aqui com esse ponto sempre, tá? Pra ir fazendo as listras. Ou então nós podemos fazer igualzinho eu expliquei no último vídeo, que é medir aqui o tamanho dessas linhas e sair marcando eles direitinho. Eu fiz uns exercícios sobre figuras geométricas que explicam direitinho como medir as coisas com lápis para desenhar. Então, essa parte de baixo teria que ser mais arredondada, tá? Vamos lembrar que o desenho começa com a figura geométrica e depois ele se desenvolve, ok? Essa parte de cima tem que ter o mesmo arredondamento que a parte de baixo, então essa parte eu coloquei bem levemente arredondada. Então, eu vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui. Vou arredondar bem pouquinho. A gente pode apagar aqui algumas partes. Esta linha aqui, ela deve ficar bem clarinha, tá? Ela vai servir como uma guia. Então, eu faço bem escuro para poder dar pra ver, tá? Então, nós vamos usar isso aqui como guia, uma referência. Nós vamos fazer uns quadradinhos aqui, uma linha bem reta, ou seja, vai reforçar o que tá aqui e fazer uma argolinha aqui, tá? É como se fosse um formato de sino. Então, vamos fazer uma linha aqui mais escura e entre uma linha dessa e outra, nós vamos fazer um formato de sino, ok? É bem simples. Então, como já tem essa linha guia, eu só vou fazer o formato de sino agora, já que vocês já entenderam direitinho essa técnica. Então, é basicamente isso. Linha, onde tem aqui essa linha, nós vamos fazer um formato de sino, ou de janela também, arredondada. E pronto. Aí, o que é que acontece? Vai ser exatamente igual ao cupcake. Esta linha aqui, ela vai ficar bem mais escura. Porque o que é que acontece? Eu quero que essa parte mais clara fique pra fora e a parte mais escura vai mostrar como se ela estivesse pra dentro, a parte que tem sombra. E aí, nós vamos fazer isso no desenho. Na hora de colorir, eu já expliquei anteriormente que se vocês quiserem colorir, não precisa passar o grafite. É só passar a cor mais escura aqui dentro e na parte de fora, no caso, essa parte que tá branca, uma cor mais clara. Aqui no finalzinho dessa forminha, nós podemos fazer um arredondamento. Eu expliquei isso no vídeo sobre copos e canecas. E no vídeo sobre bolos também dá pra ver que
essa forminha, ela teria uma elipse, não é? Uma forma arredondada aqui, achatada. Daria pra ver o outro lado da forminha. Então, a gente só vai fazer, como a gente já aprendeu na vez do bolo e das canecas e tal, os copos, a gente só vai fazer essa parte aqui. O restante, nós sabemos também que aqui tem uma elipse aqui dentro, ou seja, tem uma forma arredondada mais achatada aqui dentro, que seria o final dessa forminha. E nós sabemos que o brigadeiro vai estar em contato com esse final da forminha, tá? Ou seja, essa forminha ela está de frente, porém a pessoa está um pouco acima da forminha, né? O olhar da pessoa. Dá pra ver o que tem em cima da forminha, inclusive dá pra ver um pouquinho das laterais aqui para o fundo da forminha, tá? Então, nós vamos fazer uma esfera mesmo, lembrando que essa esfera vai estar aqui, tá? Vocês não precisam fazer isso, mas eu vou fazer para demonstrar. E nós vamos crescendo aqui uma bola de brigadeiro. Eu também expliquei, se vocês não conseguirem fazer uma bola assim, tem uma técnica para fazer aqui, uma cruz e desenhar a esfera no meio, tá? Vou deixar todos os links na descrição, não esqueço não. Pronto, aí se nós quisermos fazer o granulado, dá pra fazer igual fiz nos cupcakes, que é aquele granulado mesmo tradicional. Mas eu vou explicar como fazer este granulado aqui, que ele é um pouquinho mais complicado, só que não tem nada demais também. É importante ter uma imagem de referência, tá? Pra poder depois facilitar na hora de fazer esse granulado diferente. Eles são pedacinhos de chocolate, na verdade. Então, a gente pode desenhar do jeito que quiser. Eu vou fazer aqui igual eu tenho nesse desenho de referência. E eu vou fazer em uns tamanhos maiores, senão eu vou demorar bastante fazendo esse brigadeiro. O que eu quero explicar é mesmo assim a base, né? Pra fazer um granulado assim bem diferente. Então, o que é que acontece? O que é que eu vi na imagem de referência? Eu vi que esse chocolate estava aqui, só que nós conseguimos ver a lateral desse chocolate. Então, como eu expliquei no desenho de pedras, tá? Quando você vê a lateral, a bordinha de uma coisa aqui, no caso, essa parte é a lateral e essa parte é de cima. Então, a gente vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Por isso que eu vou ter que explicar sobre perspectiva, porque tá começando a ficar difícil explicar certas coisas sem explicar um pouquinho os fundamentos, né? Do porquê que fica assim a lateral e como é que a gente sabe desenhar a lateral. Com a perspectiva, isso vai ficar mais fácil, tá, pessoal? Então, aqui eu desenhei um quadradinho. Eu vou desenhar outro aqui em cima. Pode desenhar no formato que vocês quiserem. Se vocês tiverem uma imagem de referência de um brigadeiro aí na internet, fica mais fácil ainda. Então, o que é que acontece? Se eu quiser sobrepor este em cima deste, eu vou ter que criar uma sombra aqui. Para mostrar que esse aqui tá por cima deste. Então, isso aqui começa a facilitar um pouco o desenho. Eu não preciso fazer ao redor dele todo. Eu expliquei bastante isso no Textura de Pedras, tá? Tanto o Vida 1 quanto o 2, expliquei bastante sobre isso. Então, para você sobrepor uma coisa, você tem que fazer uma sombra. Geralmente tem que fazer tudo bem clarinho, tá, pessoal? E depois que vai escurecendo na hora de colorir ou de passar a canetinha. Então, nós vamos fazer aqui uma sombrinha. Vai desenhar o outro aqui embaixo. Pode ter um que tá sem, não dá pra ver as bordas, ou se vocês quiserem, dá pra ver só a parte de baixo. E é isso, um desenho de referência, isso aqui fica bem melhor, porque você sabe, um tá em cima, um embaixo, e vai montando suas barrinhas de chocolate aqui. Esse tá por cima do pedacinho de chocolate. E monta um outro. E é basicamente isso, é só ir construindo. Se vocês quiserem também, dá pra construir vários assim. E depois que a gente coloca a sombra e tal, e vai ajeitando. É só fazer como se fossem quadradinhos arredondados, meio deformados, né? Então, sempre tem uma figura geométrica, mais ou menos, pra começar as coisas.
Por isso que é tão importante saber desenhar figuras geométricas. É mesmo muito importante. Vou deixar o vídeo na descrição. Se vocês não assistiram, assistam, porque vale muito a pena mesmo. E se eu estiver ensinando de um jeito que vocês não gostam, tem vários vídeos na internet, no YouTube, que mostram como desenhar, tá? O importante é vocês aprenderem. E é o que eu quero, na verdade, é passar só o meu conhecimento. E se vocês não gostarem do meu conhecimento, tem vários aí e que podem ajudar vocês. Então, vamos lá. Fazendo esses quadradinhos. É só pensar um pouquinho de onde você tá vendo esse brigadeiro, né? Porque se você tá aqui um pouquinho abaixo, você consegue ver essa lateral. Se você estivesse olhando de cima, daria pra ver esse lado, entende? Eu expliquei isso nas escadas também. Eu acho que dá pra entender um pouquinho melhor vendo as escadas. Mas aqui também acho que dá pra entender que um tá pra cima, outro tá pra baixo e tal. Isso aqui pode atrapalhar um pouquinho, então é bom a gente ir apagando. O que vocês acham que vai estar lá embaixo, apaga essas marcações dentro, tá? Pra depois não atrapalhar. Esse aqui eu quero que a lateral esteja aqui à mostra, porque eu tô conseguindo ver essa parte aqui do chocolate, mas a parte de cima eu não consigo ver, porque ele tá lá em cima. Vou colocar esse em cima dos dois aqui. E aí, se ele tá aqui em cima, eu tenho que fazer uma sombra. E se ele tá aqui em cima, eu consigo ver também essa parte de baixo e do lado do chocolate, não é? E vamos fazendo assim. Eu fiz eles enormes para poder ficar um vídeo não muito longo e dá para explicar direitinho assim alguns. Mas se vocês quiserem, depois que vocês pegarem esse jeito, vão fazendo pequenininhos e tal, fica bem bonito. Aqui eu vou colocar aqui, como se fosse um cilindro quase, mais arredondado. Aqui é só fazer uns traços aqui dentro. Faz outro traço aqui juntinho, porque isso significa que é uma borda. Na hora de passar a canetinha, não esqueçam que faz essa curvinha e faz ele reto, tá? Porque senão alguns vão ficar arredondados e outros quadrados, né? Quase um quadrado. Então, lembrem sempre, puxa aqui o tracinho e arredonda. Depois puxa o tracinho e faz aqui essa parte do fundo da forminha. E nós podemos passar a caneta aqui nessa sombra ou deixar ela assim e só na hora colorir com uma cor escura, né? Com o lápis mais escuro nessa parte que tá sombreada. Aí depende de vocês. Eu acho que fica mais bonito só o lápis. Mas às vezes eu faço essa coloração mesmo com a caneta também. Então depende do meu humor no dia. E inclusive essa bordinha aqui lateral, se quiser pode passar a caneta também, ou então deixa pra fazer o degradê com lápis de cor. Eu também acho que fica mais bonito, mas eu comecei a fazer com caneta e vou continuar então aqui. Depois de passar a caneta e apagar, o desenho pode ficar um pouquinho estranho, é normal, tá bom? Vou usar um lápis rosa aqui pra fazer essa forminha. Lembrando que essa parte ela vai estar bem mais escura do que as outras partes, então nós podemos fazer de duas formas. Ou colorir primeiro essas linhas e deixar a outra parte mais clarinha. Nós podemos usar um lápis mais claro, no caso, e depois um lápis escuro. Acho que eu vou usar o mesmo lápis. E aí depende de vocês. Sigam essa linha aqui que vocês fizeram de guia. Tentem não fazer essas linhas da forminha super retas, mesmo que vocês não usem um ponto de referência, para dar uma sensação de que a forminha tá meio aberta mesmo com o brigadeiro. Só para vocês verem a diferença, esse aqui eu não passei o branco, eu vou passar em alguns aqui, vou passar em todos, menos no último, para ele ficar igual ao de cá, que tá mais sombreado mesmo. Já que tá no final, não é? Ele vai pegar menos luz, normal. Olha a diferença de quando passa o lápis branco e quando não passa o lápis branco.
Então, nós vamos colorindo assim. A parte castanha é muito fácil, parece difícil. Nós podemos fazer o seguinte. A parte de cima, ela vai estar mais clara. Quer dizer, ela vai estar mais escura do que a lateral, né? Porque eu vou colocar a luz, então, na lateral. Então, essa parte de cima, ela vai estar um pouquinho mais escura. Nós podemos usar o mesmo lápis para escurecer aqui e fazer a sombra. Ou então usar um lápis preto. Eu prefiro o lápis preto porque vai marcar bastante aqui e já aproveita e usa essa cor da caneta também. Então, é o 2 em 1. Mas eu vou fazer um com castanho também para vocês verem que o resultado é bem parecido. Então, a gente só vai fazer a sombra no que tiver em cima, tá? E outra coisa, não precisa fazer muito escuro e nem muito grande a sombra. E, inclusive, não precisa fazer ao redor dele todo. Por quê? Porque essa parte aqui, ela vai estar pra fora, então não teria sombra. Só vai ter sombra onde ele tocar, tá bom? E, no caso, onde você consegue ver. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser exatamente a mesma coisa. A gente vai colorir aqui um pouquinho mais escuro do que a lateral. Aí, no caso, vou fazer com o castanho, então, mesmo, a mesma cor, só que escura. Esse aqui vai estar em cima, então, como eu fiz a lateral só daqui pra cá, significa que a sombra, ela vai estar mais presente desse lado, tá? Aqui vai ter um pouquinho, mas aqui vai estar mais delimitada, entende? Porque a gente consegue ver aqui, aqui vai dar um pouquinho mais também, pronto. E aí faz essa sombra assim. O preto fica mais bonito, estão vendo? Eu acho. Fica mais forte e tal, e geralmente a sombra é mesmo preta. Fica mais escura do que a cor castanha. Por exemplo, se você vê um brigadeiro e tal, essa sombra não vai ser da cor do granulado, e sim fica uma coisinha assim mais escura. Aqui eu não iria preencher todo, tá? Porque aqui já dá pra ver outro granulado. Aí, o que que acontece? Se a gente fizer uma sombra que não gostou, só passar o preto em cima, que fica bem legal também. Tá vendo que não tem tanta diferença agora? E aí, a gente vai preenchendo isso. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo que ficou meio estranho isso? Eu quero dizer que esse granulado aqui tá em cima desse daqui de baixo. Então, eu vou ter que fazer uma sombra aqui bem reforçada. Estão vendo? Pra mostrar que ele tá mesmo aqui em cima. E aí, é basicamente isso. A gente vai fazendo isso em todo o desenho. Os que tiverem embaixo, não precisa fazer sombra. Mas assim, esse aqui, no caso, tá embaixo desse, então, eu vou fazer uma sombra tanto aqui, tá? Quanto aqui do lado. Não sei se eu tô conseguindo explicar direito. E vou fazer esse porque esses aqui estão embaixo. Então, esse aqui foi quase toda a sombra. Aí, nós vamos colorindo e vamos fazendo aos poucos. E é como eu falei nos vídeos anteriores, não é? A gente tem que pensar no desenho como um todo. Tem que pensar no movimento do desenho, na história dele. A gente tem que pensar em como é que o desenho tá ali, como é que foram colocados os granulados e tudo. E aí a gente vai conseguindo construir o desenho com esses pensamentos assim. Por exemplo, esse aqui tá embaixo, eu não vou colocar sombra aqui, né? Vou fazer só a parte castanha. A sombra que vai ter vai ser a do que tá em cima aqui. Este aqui pode estar embaixo dele, aí eu faria uma sombra. Vocês estão entendendo que sempre que eu coloco uma sombra, ele se destaca, no caso. Então, ele tá em cima desse, porque a sombra tá aqui, dá pra ver, mas esse tá em cima dos dois. Estão vendo? E esse tá em cima desse aqui. Este aqui, já que tá em cima desse, ele pode estar embaixo. Se eu quiser que ele fique mais pra cima, eu coloco uma sombra aqui.
Eu vou colocar só pra vocês verem. Estão vendo aqui? E aí, se a gente colocar uma sombra aqui, já muda o desenho. Ficou meio estranho, mas tudo bem. Não se preocupem, no início fica mesmo estranho, depois vai se ajeitando. A gente pode também colorir essa parte de preto entre essas argolinhas, porque essa parte aqui vai ter uma sombra também no brigadeiro. A gente vai colocar aqui uma sombra também. Não precisa colocar sombra em todos os desenhos, em todos os granulados, tá, pessoal? É só em alguns, ou nos que você acha que estão em cima do outro. A gente vai pensando um pouquinho como é que tá, se tá estranho, se não tá. E vai adaptando o nosso desenho. Aí, o que que acontece? Aqui a gente pode ir acrescentando uma sombrinha. Vocês vão vendo, juro, parece complicado agora, mas na hora que for olhar uma imagem de referência, começa a entender mais como é que eles se encaixam, tá? A intenção, no caso desses vídeos, é justamente esse, é facilitar na hora de ver uma imagem de referência. Aqui, às vezes, meus desenhos nem ficam bonitos nem nada, mas é só para explicar, pra gente entender mesmo o que é que tem que fazer e tal, e pode ser que vocês desenhem até bem melhor que eu. Não tem problema também. Eu não quero competir com vocês. Eu só quero explicar o que que eu tô aprendendo. E a gente pode trocar informações. Aí o brigadeiro fica bem legal, tá vendo? Com essa sombrinha. Dá uma ideia de que ele tá ali mesmo, que tá saindo da forminha. No caso, eu fiz uns granulados enormes. Eu fiz esses granulados rápido também, mas foi com mais cuidado e tal. De qualquer forma, esses aqui estão grandinhos. E aí a gente pode ir ajeitando as sombras. Essa parte que tem o degrau, a gente pode colocar o castanho para reforçar. E é o que eu tinha dito de não colocar a caneta preta, porque aí fazia esse degrau certinho. No vídeo sobre as pedras eu expliquei direitinho como fazer essas beiradas aqui, digamos, da pedra. E aí, no caso, dá para usar para várias coisas, estão vendo? Dá para usar para fazer um brigadeiro, granulados e coisas assim. É só ir se dedicando, olhando para a imagem de referência e aperfeiçoando o desenho, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Tive que fazer essa gravação bem rapidinho, o sol já tá acabando, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa útil, que eu tenha explicado alguma coisa direito. E é isso, pessoal. Tenham um ótimo desenho e um ótimo dia. Até o próximo vídeo.